E vamos então para a resolução do quinto desafio da série de desafios JavaScript para quem está iniciando na programação. E o quinto desafio diz o seguinte: escreva uma função que recebe dois parâmetros, fullName e flag. Se a flag for igual a firstName, deve retornar apenas a primeira palavra do parâmetro fullName. Se a flag for igual a lastName, deve retornar o texto todo, exceto a primeira palavra do parâmetro fullName. E se a flag for vazio ou o fullName conter apenas uma palavra, retornar o conteúdo de fullName. E aqui a gente tem então a função para completar e alguns test cases para rodar e verificar se a gente tem então esse retorno que está aqui do lado. Bom, e aqui eu vou iniciar fazendo o seguinte: eu vou pegar o fullName e eu vou repartir ele, eu vou transformar num array com todos os itens, com todos os nomes, sobrenomes que tiver ali dentro, para dentro de uma variável. Então, const parts, chamar de parts, que vai receber então meu fullName.split. Então eu vou dividir o nome em nomes que só tiver um item, como é o caso do último test case, ainda assim vai me retornar um array com apenas um item. Então eu posso utilizar o split sem problema nenhum. Agora a gente pode já fazer a última regra, que é verificar se a flag está vazia ou o fullName ele contém apenas um item, que a gente vai simplesmente retornar o fullName. Então eu vou verificar aqui if a minha flag.length for igual a 0 ou parts.length for menor ou igual a 1, nesse caso, então, eu não tenho que fazer operação nenhuma, eu simplesmente faço um return no fullName. Bom, o último caso está resolvido. Então, agora vamos para o caso do firstName. If, vou colocar um else aqui, else if flag igual a firstName. Então, se for igual a firstName, eu vou retornar apenas a primeira palavra que eu tenho dentro do meu array, fazendo o seguinte: return parts na posição 0. E pronto, essa regra também está ok. Agora falta apenas a última regra, que é o lastName. Então, se eu não cair nessa verificação e eu não cair nessa verificação, só resta mesmo o lastName. Então, eu posso aqui embaixo no último return retornar o lastName. E para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou eliminar o primeiro item do array utilizando o slice, e então eu vou juntar todo o restante do array em um texto separado por espaços, fazendo parts.slice, começando do 1, ou seja, eu vou eliminar a primeira palavra, e então eu faço um join para juntar todo o meu array em um único texto, que vai ser então separado por espaço. E aqui então eu cobri todas as regras que foram passadas. Aqui eu vou rodar para ver se a gente tem o resultado esperado. E sim, a gente tem exatamente o mesmo resultado esperado. E agora então eu vou fazer algumas simplificações aqui. Não vou deixar tudo em apenas uma única linha, porque eu acho que não fica muito legível. E a gente vai ter que utilizar o fullName.splice várias vezes. A gente teria que utilizar aqui nesse ponto e nesse ponto. Eu acho que fica muito verboso. Então eu vou manter essa variável parts separado. Eu vou só então apagar tudo isso aqui e vou fazer um return, onde eu vou começar a escrever as regras. Então, a minha última regra, que foi a primeira que eu escrevi, era o seguinte: se a minha flag.length ela for igual a 0 ou parts.length ele for menor ou igual a 1, se isso for verdade, então eu vou retornar apenas o fullName. Então, fullName. Se isso não for verdade, eu vou então para a primeira regra, que é verificar se a flag ela é firstName. Então, flag for igual a firstName. Se isso aqui for verdade, então eu tenho que retornar a primeira palavra do meu array, fazendo então parts na posição 0. E se a flag não for verdade, então eu caio na minha última regra, que é o lastName, onde eu tenho que retornar todas as palavras, exceto a primeira, fazendo então parts.slice na posição 1, igual eu fiz da primeira vez. Então eu vou remover o primeiro item, e aqui eu vou fazer então um join, juntando todos os caracteres por espaço. E assim a gente deve ter então o mesmo resultado, agora em duas linhas. Então vou limpar aqui o console e vou rodar novamente. E pronto, a gente tem o mesmo resultado de antes. A gente pode fazer ou bem separado, como eu fiz a primeira vez, ou fazendo algumas simplificações, como eu fiz nesse último exemplo. Então esse foi o desafio número 5 e amanhã eu volto com o próximo desafio.